E tem muita coisa pra falar, cara, porque Certo. o tempo todo tá acontecendo algo no mundo e hoje com globalização a gente fica sabendo de tudo, mas eu acho que é um assunto que despertou muita atenção, até por conta da importância, sem dúvida nenhuma, mas também da recenticidade, foi a eleição de Trump nos Estados Uhum. Unidos. Acho que a gente pode começar falando de exterior pra depois vir pra Brasil, cara. Não, vamos lá, vamos começar. Até porque Lenin já dizia isso, né? Tem décadas que nada acontece, tem semanas que décadas acontecem, né? É Essa verdade. eleição do Trump aí, tipo assim, é uma ressurreição, né? Eu, como uma pessoa religiosa, eu digo, talvez a segunda ressurreição mais importante depois da do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas foi uma ressurreição, o cara voltou do nada, né? É, a gente escreveu uma carta em novembro, eu lembro, tipo assim, você como uma pessoa de redes sociais sabe isso bem também, né? A gente vê as reações internas, né? Que até muitas vezes não são publicadas, de pessoas que escrevem para a gente depois que a gente escreve alguma coisa. Escreveu uma carta em novembro, chamava Laranja Mecânica, laranja, logicamente, analogia ao Trump, né? E que a gente dizia, em novembro do ano passado, dizia: esse cara vai voltar, esse cara vai ser candidato e ele deve ganhar essa eleição. E as coisas que a gente recebeu de volta era tipo assim, putz, nem a Suprema Corte local do Colorado, na época, quer deixar o cara competir, a gente, não, ele vai votar, ele vai ganhar. E a gente defendeu por bastante tempo nas nossas cartas esse ano que ele ia chegar e ele ia ganhar essa eleição. Tá? Por que a gente defende isso? É até importante para a pessoa entender, porque isso é parte importante do contexto de investimento do mundo hoje. Tinha um sociólogo, o Charles Gave, né, que é uma pessoa que eu respeito muito, né, que é o fundador da GaveCal. Ele falava uma coisa, ele escreveu um artigo na primeira eleição do Trump de 2016 que ele falava o seguinte: olha, existia um sociólogo, acho que é francês, que ele separava as pessoas, ele foi nas tribos da Indonésia, ele separava as pessoas em dois grupos, quer dizer, aquelas pessoas do mar, aquelas pessoas que eram aventureiras, que saíam para o mar e exploravam as ilhas, as pessoas da terra, que só ficavam numa ilha e viviam a vida inteira ali. O fenômeno Trump, que tem uma relação muito grande com o mundo de investimentos, é a vitória das pessoas da terra atual, as pessoas que, os trabalhadores de dentro dos Estados Unidos, os trabalhadores que não participam da globalização, que não beneficiam do outsourcing da China, que não beneficiam da política global environmentalista, o cara que simplesmente acorda de manhã, tem que manter a família dele no dia a dia, e pessoas como, vamos ser sinceros, pessoas como eu, que simplesmente pessoas que se beneficiam da globalização e participam dessa globalização. A eleição do Trump a reeleição do Trump, que uma vez você pode dizer que o cara errou de bobeira, entendeu? Eu votei nesse cara, mas não sabia que eu estava votando. Agora, quando você traz o cara de volta, você sabe exatamente o que você está fazendo. E você trouxe o cara de volta com voto, por exemplo, em regiões clássicas democratas, regiões de voto negro, ele ganhou, regiões de voto hispânico, que era clássico democrata, ele ganhou, voto popular, que é difícil para um republicano, Sim. ele ganhou. Ele realmente conquistou ali cabeças e corações norte-americanos nessa segunda eleição. É a vitória desse cara, é a vitória do cara que ele simplesmente mantém a família dele, porque a realidade do mundo hoje, Bruno, que tem correlação direta com investimentos, é que está muito difícil. Depois da inflação toda que você teve nesse período dos últimos 2 anos, não, desculpa, desde a Covid, é que a realidade é que é muito difícil para manter uma família vis-à-vis os custos que existiram, a subida de custos que você teve no mundo. Né? Você pega, por exemplo, a inflação norte-americana e você quebra ela em pedaços desde o pré-Covid até agora, muitos custos de família subiram 80%, 100% ali. Está difícil para a pessoa média. E outra coisa, vou pegar a Europa como exemplo, que também eu acho que você vê essa tendência até você indo mais para a direita na Europa. Né? Você pega o europeu, a Alemanha, a gente escreveu um paper sensacional sobre isso, a metamorfose, em que você vê claramente a indústria europeia desmilinguindo, perdendo capacidade, e as pessoas sendo absorvidas em setores como turismo, em setores de serviços. Não que seja pior, mas você não consegue manter tanta estabilidade de emprego. É diferente você trabalhar numa fábrica da Airbus, ou uma fábrica da Volkswagen, por exemplo, que muita coisa está indo para a China, e você trabalhar no serviço de restaurante ou ser um motorista de Uber. Você não mantém uma família da mesma maneira, com a mesma previsibilidade que você gostaria de manter. E você sabe que a principal questão de divórcio e de solução de famílias Sim. que são questões financeiras. Esse cara que votou no Trump. Então, por que eu estou falando isso? Porque o mandato do Trump, cara, é forte demais. É um sentimento dessa pessoa. E eu como pai de família, eu sinto muito. Eu acho que eu vi o Trump em 2016 e a gente viu o Trump de novo agora em 2024. Eu repito, a gente foi bem vocal nisso, né? Até recebeu muitas críticas dizendo: pô, será que vocês estão certos nisso? Porque a gente via essa realidade, a gente sentia essa realidade nos Estados Unidos. Então, o mandato do cara
é completamente amplo, é o mais amplo possível, né? E eu acho que a primeira vez você está conhecendo o terreno. A segunda vez você sabe exatamente. Eu recomendo muitíssimo quem quer entender o Trump que veja a entrevista dele do Joe Rogan. Tá? Que está sensacional aquilo ali. Porque eu até falei isso, foi uma coisa que eu até disse: olha, ele pode ir no Rogan e falar por 2 horas e meia, porque ele tem 2 horas e meia para falar. Então, eu acho que a Kamala não foi, honestamente falando, porque a Kamala não tinha 2 horas e meia do que falar. Tá? É difícil. Você está num podcast por 2 horas e meia, eu acho que quem nunca participou como convidado Não tem a menor noção. não tem a menor noção do que é falar por 2 horas e meia. Sim. Tá? E eu, sendo uma pessoa que fala muito, eu tenho noção disso. Mas tem muita gente que não tem conteúdo para 2 horas e meia. Mas ali, o Trump, eu acho que ele fala grande parte do que ele pretende ser a política dele nos próximos anos. Então, se quer entender Trump, vai lá e assiste aquele podcast, tá? Ele é um cara que, no primeiro mandato, ele fala disso no podcast. Cara, eu cheguei na Casa Branca, eu não tinha a menor ideia. Ele disse que chegou na Casa Branca e viu o quarto do Lincoln, que era uma coisa que ele achava interessantíssima, né? Ele nunca tive a oportunidade de dizer. Uma das coisas fantásticas foi ver o quarto do Lincoln. Quando eu cheguei no Salão Oval, eu tinha 150 pessoas para apontar. Eu não tinha a menor ideia de como é que eu vou apontar 150 pessoas. As pessoas não têm ideia no setor público. Primeiro, eu tenho um respeito enorme para quem trabalha no setor público, tá? Eu acho um trabalho dificílimo de ser feito, uma dedicação ao país, uma vocação de dedicar ao país enorme. Não fiz, respeito enormemente quem fez, mas ele tinha que apontar 150 pessoas e não tinha ideia de como fazer. Hoje ele vai chegar ali, uma vez já está montando todo mundo. Tá? E as pessoas que eles estão apontando, porque diferente do sul do Equador, no norte do Equador, normalmente as promessas de campanha são cumpridas. Eu até falo, aquele muro que ele prometeu, né, que o pessoal dizia, lembra, eu vou fazer um muro, os mexicanos vão pagar, foi aquele escândalo todo, ele fez boa parte daquele muro. Tá? Então as promessas de campanha são cumpridas. Ele vai cumprir todas essas promessas de campanha. E uma pessoa que fala de política externa dura e coloca Mark Rubio como a pessoa que vai lidar, né, com essa política global, é um cara duro. Tá? Você vê a entrevista dos caras, é um cara duro. Ele está trazendo o que a gente chama os hawks, né? Trazendo os falcões todos para implementar a política dele de tarifas, para implementar a política dele externa, para implementar a política dele pró-América. E meu conselho é acredite no que ele falar. Tá? Ele me parece muito mais balanceado. Quem falava isso muito bem era T.S. Eliot, né? Ele dizia assim: você nunca encontra a mesma pessoa 2 vezes. Né? A gente muda a cada dia. Eu não sou o Rui de 10 anos atrás, o Trump não é o Trump de 8 anos atrás, ele é uma pessoa diferente. Ele amadureceu, você vê isso nas entrevistas dele. Tá? Ele me parece que ele não precisa provar mais nada para ninguém. No primeiro mandato me parecia que ele queria provar algo para alguém, agora não precisa provar mais nada para ninguém. Então ele vai vir para fazer o que ele acha que é certo. Tá? E o que ele acha que é certo, honestamente falando, quando eu olho as políticas dele, por que ele acha que, por exemplo, tarifas são certas? Eu acho que a coisa mais importante, tarifas. Ele acha uma injustiça enorme os Estados Unidos não ter IVA. Os Estados Unidos não tem IVA, por uma questão que é a federação. O que é o IVA? IVA é o Imposto sobre Valor Agregado. Imposto direto, nosso ICMS e IPI. Tá? Importante você ter falado que muita gente... Mas é o que a nossa reforma tributária vai gerar. Vai sair PCMS, IPI, ou possivelmente vai gerar. Né? Vamos torcer que chegue até o final. Vamos ver. Vamos torcer como é que chega até o final. Mas, teoricamente, a nossa reforma tributária deveria tirar ICMS, IPI, ISS e gradualmente migrar para um IVA. Né? Mas os Estados Unidos não tem essa entidade chamada, esse imposto indireto. Então o Trump olha para outros países, quando ele vende para outros países, acaba começando a incidir IVA naquela mercadoria, tá? Ou ICMS. Aqui não, nos Estados Unidos você vai direto, só tem o imposto final de vendas. Ele acha injusto os Estados Unidos. Por isso que no primeiro mandato dele ele pensava num border tax, né? No imposto de fronteira. Você entrou nos Estados Unidos, você pagava. Ele acha que as mercadorias que entram de fora nos Estados Unidos, praticamente a tributação é muito leve. Ele acha que tem que ter uma tributação mais pesada. Só que você nunca nos Estados Unidos, por ser uma federação, os Estados Unidos foi construído de baixo para cima. Tá? O Brasil foi construído de cima para baixo, os Estados Unidos foi de baixo para cima. Foram 13 colônias que tiveram que concordar com relação a como aquelas 13 colônias iam ser ajustadas. E é um processo de desconfiança do governo central, sempre foi isso. Então nunca vai ter, minha concepção, tá? Acho que nunca vai ter voto para um imposto de valor agregado nos Estados Unidos. Ele quer compensar isso. Cara, sabe que eu acho que ele está certo. Eu acho que grande parte da industrialização global, se você estudar, se não tivesse tido tarifas no mundo, tá, ou protecionismo no mundo, só tinha um país industrializado hoje, que era o Reino Unido, porque ele teve a vantagem inicial, ele dominou os outros países, e todo mundo na época botou tarifa, botou restrições no Reino Unido para que eles pudessem desenvolver a indústria interna deles. Isso aconteceu no mundo inteiro.
pensar que tarifas é uma coisa heterodoxa e nunca foi feito na história da humanidade é não conhecer como o processo econômico foi feito ao longo da história. Tá? E justamente eu acho que esse mundo sem tarifas, esse mundo sem fronteiras, ele foi muito criado pelas pessoas do mar, que eu comecei a falar, aquelas pessoas que se beneficiavam enormemente da globalização. Sinceramente, eu sendo uma delas. Tá? Então, eu acho que ele vai fazer as tarifas. Eu acho que ele vai fazer o que ele prometeu, que é pegar essas tarifas e, na verdade, começar a ter corte de impostos dentro dos Estados Unidos. Ele é um defensor de corte de impostos dentro dos Estados Unidos. Eu acho que ele vai... Eu acho que ele tem Reagan um pouco na mentalidade dele agora, tá? Eu acho que ele aprendeu o que ele fez errado no primeiro mandato. O segundo mandato dele, eu acho que é um mandato que a gente chama em inglês de supply side. Eu vou trazer oferta. Eu vou fazer esse país ser capaz de gerar mais oferta do que ele gerava anteriormente. Como? Redistribuindo melhor os Estados Unidos, cortando regulação, cortando impostos corporativos, taxando em termos de tarifas, para que o todo seja melhor equilibrado. Não acho que esse segundo mandato do Trump é um mandato de loucura, um mandato em que, olha, eu vou aqui botar tarifa, eu vou aumentar fiscal, eu vou colocar, na verdade, um déficit nominal que já é elevado hoje, na casa de 7%, 8%, para mais. Eu acho que não é isso. Eu acho que ele vai sentar, eu acho que ele vai olhar a máquina americana, pelo menos todos os indicativos são esses, vou falar um pouco deles, e vai olhar como é que essa máquina americana pode funcionar melhor. Tá? E ele vai distribuir, ele vai dizer, eu vou tarifar aqui, então vai ter um custo para o consumidor em termos de tarifa, em que vai me permitir que eu traga mais essa produção para dentro dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, eu vou cortar impostos corporativos de forma a continuar a permitir, porque os Estados Unidos é o país de maior FDI no momento de investimentos direto externo, vai permitir que esse investimento direto volte, continue entrando dentro dos Estados Unidos, tá? De forma que o emprego de qualidade volte para dentro dos Estados Unidos. Isso já está acontecendo em alguma magnitude, eu vou conversar um pouco sobre isso, e de forma que esse cara que vota em mim, né? Porque eu acho que a filosofia americana não é a filosofia de assistencialismo. Tá? A filosofia americana é aquela coisa clássica de Voltaire, o homem não vive só de pão. O homem vive de dignidade, trabalho, relevância. Tá? Então, você dar para os outros... Eu tenho um caso interessantíssimo que eu conto de vez em quando, de um amigo meu que trabalhava em Londres, fez uma campanha de publicidade fantástica, comprou pastries, né? Comprou docinhos, né? para a equipe comeu, ficou feliz. Ele foi nos Estados Unidos, foi transferido para Nova York, fez a mesma coisa, comprou os docinhos. Daí o pessoal olhou assim, ninguém tocou nos doces. Daí um cara chamou ele no canto e disse assim, meu amigo, você gosta do meu trabalho, você me paga, tá? Minha mulher quer um carro novo, eu quero uma casa nova, minha filha quer um iPhone novo, você me paga. Tá? A cabeça do cara não é uma cabeça de assistencialismo. Então o Trump, sendo capaz de colocar essas tarifas de um lado, tá? Sendo capaz de trazer o investimento direto para dentro dos Estados Unidos, a produção, que já está acontecendo em alguma escala, tá? Vou conversar um pouco sobre isso, ele vai ser capaz de atender esse público-alvo dele, que é o cara que não quer. Se o cara quisesse assistencialismo, ele tinha votado democrata. Ele não quer isso. Importante, nem o latino, nem o negro, que é o clássico democrata, nem as camadas mais pobres estão querendo mais isso. Os caras querem dignidade, querem crescer. Eu acho que um dos principais problemas do Brasil hoje... Você vê que eu falo pra caramba, né, Bruno? Um dos principais problemas do Brasil hoje é que a gente criou o maior projeto assistencialista do mundo. Sim. E a gente ainda não sabe que efeitos sociais isso vai criar, porque o homem não vive só de pão. Uhum. Entendeu? Eu acho que ter levado de 200 e alguma coisa para 600, por exemplo, Bolsa Família, a gente não sabe nem que efeitos sociais isso vão criar. Será que não anos. Sabe, Rui? Sendo já que a gente é o país talvez. Que fica na liderança do ranking NEM, por exemplo, junto com a África do Sul? Não, total. Eu acho que... E a gente não sabe o quanto isso pode deteriorar o tecido social que a gente está inserido nos próximos 10 anos. Gente, pelo amor de Deus, o homem não vive só de pão. Eu sou grande fã do Jordan Peterson, que é um grande psicanalista. Ele fala, na minha terapia, se as pessoas... Tinha gente que se recebesse dinheiro, era a pior coisa que ele podia fazer, porque o cara não tinha significado. Ele se destruía com o dinheiro que ele recebia. Sim. Então o homem precisa de significado. Eu acho que isso levou o Trump à vitória dele. Eu acho que o mandato é esse, é um mandato de supply side, um mandato de aumentar a oferta dentro dos Estados Unidos, fazer a máquina funcionar melhor. Tem várias coisas interessantes acontecendo dentro dos Estados Unidos. Tá? Por exemplo, uma coisa que pode se falar positivo do governo democrata, que vai deixar de legado para o Trump, é que você teve incentivo de infraestrutura nos Estados Unidos, você teve incentivo de trazer a indústria de volta também, reshoring, tá, nos Estados Unidos. Você teve CHIPS Act, trazer a produção de semicondutores de volta para os Estados Unidos.
no governo recente, trilhão de investimento, e não tem uma fábrica ainda funcionando. Vão começar a funcionar agora. Essa infraestrutura, essas fábricas que foram feitas por esse incentivo do governo democrata nos últimos 2, 3 anos, elas vão começar a funcionar agora. Quer dizer, a oferta dos Estados Unidos, que a gente chama de supply side, vai estar crescendo dentro dos Estados Unidos.